Oi, lindezas! Nós vamos falar agora sobre a minha infância, nos primeiros anos de vida. 2, 3, 4, até sobre as histórias e os insights. Depois que meu avô me aceitou, as coisas mudaram muito porque não tinha mais dificuldade na casa dos meus avós. Minha mãe não tinha tanta dificuldade para me deixar lá, não tinha medo, porque ele ia brigar isso, aquilo. Minha mãe sempre trabalhou para me sustentar. Fora de casa, em casa. Em casa, como empregada doméstica lá. E também fora de casa, cortando cabelo, fazendo unha. Sempre se virando para me sustentar, porque eu não tive o apoio do meu pai. Meu pai, eu sou muito grata a ele, porque ele foi de extrema importância sobre a minha vida. Porque se ele não tivesse doado o espermatozoide para engravidar minha mãe, eu não teria nascido. E é exatamente se você não teve pai, se você se sente magoado com o seu pai por ele não ter tido algumas atitudes como deveria ter um homem verdadeiro como pai, você não pode ficar magoada, porque as pessoas só dão aquilo que elas têm. E outra, você não sabe sobre o passado da história dos seus pais, o que ele passou, quais foram os comportamentos que ele viu, quais foram os comportamentos que ele vivenciou, quais são os traumas, quais são as dores, quais são os problemas. A mãe dele, do meu pai, também foi mãe solteira de certa forma. Meu avô, ele não foi um pai presente na vida do meu pai. Então, meu pai acha e achou normal não ser presente na vida dos filhos. E tá tudo bem. Eu me criei do mesmo jeito. Eu aqui estou conversando com vocês sobre esse assunto totalmente aberta. E amo meu pai, amo a vida dele, honro a vida dele de uma forma positiva, não trazendo as coisas negativas que ele tem. Tanto não só as coisas negativas do meu pai, mas também as coisas negativas da minha mãe eu não trago sobre a minha vida, porque você tem que honrar pai e mãe prosperando. Você tem que honrar pai e mãe trazendo as virtudes positivas e construtivas daquilo que tem. Exemplo, se minha mãe tem caráter, eu tenho que trazer o caráter, mas se ela passou alguma situação negativa na infância, na fase adulta dela, de comportamentos negativos, eu não trago isso pra minha vida. Se você tem uma mãe, por exemplo, uma mãe que grita, que gritou você, isso não significa que você tem que trazer o mesmo comportamento para gritar seus filhos. Você traz a virtude dela ser uma mulher inteligente, uma mulher virtuosa. Você traz isso para sua vida, mas aquilo que é negativo você não tem que trazer dos seus pais. Porque isso não é construtivo. Isso não é positivo. E o meu pai só deu aquilo que ele tinha. E enquanto você não perdoar o seu pai porque ele deu aquilo que ele tinha, você não vai prosperar na vida. Porque você está sendo uma pessoa que não está amando a pessoa que te deu o espermatozoide. Sem ele você não estaria vivo. Não estaria viva. É uma forma de honrar o seu pai, é você agradecer por ele ter feito. E se ele fez só isso, agradeça do mesmo jeito. Quando você se isola o seu pai, não quero conversa com meu pai, não quero isso, não quero aquilo, eu não quero. Eu não tô mandando você ser melhor amigo do seu pai, de um pai que não foi presente. Eu só não estou falando para você não ser uma pessoa que recusa, que rejeita. Porque todas as vezes que você rejeita o seu pai, você está se rejeitando. Porque você saiu dele. Você tem o sangue dele. E você provavelmente está vivendo ciclos inconscientes dos comportamentos do seu pai. Porque você tem ódio dele. Não quer conviver com ele. Não tem problema se você não quer conviver. Se é uma pessoa, uma mãe ou um pai tóxico, tudo bem você não conviver com ele. Mas perdoar? Eu sou indiferente, não tem diferença nenhuma na minha vida. Eu sou indiferente pro meu pai ou pra minha mãe.
Você ser indiferente pro seu pai e sua mãe significa que isso está num extremo esquerdo negativo. E esse extremo esquerdo negativo não vai ser construtivo na sua vida. Porque você está sendo indiferente para a pessoa que te deu a vida. E se você está sendo indiferente para uma das pessoas mais importantes, que faz parte do seu papel de vida, que faz parte da sua árvore biológica, se você está trazendo essa indiferença sobre a sua vida, a indiferença, quando você é indiferente a algo ou alguém, significa que ele está abaixo de você e seus pais não estão abaixo de você, independente de quem eles forem. Porque Deus te colocou os pais certos na sua vida para você aprender algo. E que aprendizado você está tendo? Porque muitos tiram como aprendizado e não serem pais ruins iguais os seus pais foram. Muitos tiram de aprendizado não gritar os seus filhos igual o seu pai gritou. Muitos tiram aprendizado de não bater nos seus filhos iguais, levou tantas surras. E você? Está sendo indiferente ou perdoou? Porque perdoar é você ficar com o coração leve. É você se sentir bem. Perdoar significa você soltar as cargas da sua infância de rejeição, de ódio, de indiferença. Você tá tratando seu pai igual ele te tratou. Você tá rejeitando ele porque você foi rejeitada. Você tá fazendo as coisas da mesma moeda. Você tá sendo indiferente porque ele foi indiferente com você. Tem certeza que você deve tratar os outros da mesma moeda? Isso não significa que você tá evoluindo. Isso não significa que você está prosperando. Isso não significa que você está evoluindo de verdade. Porque a evolução faz parte de uma paz construtiva, uma paz equilibrada. Não ir ao extremo esquerdo de ódio. Pessoas que levam ódio, raiva e rancor no seu coração, indiferença, não cresce. Porque estão ocupados demais. Com a mente perturbada, com a mente desequilibrada. Porque não teve um pai ou uma mãe. Perdoe, verdadeiramente, porque você vai ser a diferença na sua geração. Você vai construir uma família que nunca ninguém construiu em todos os seus ciclos familiares, em todas as suas ancestrais. Sabe aquilo que todas as suas ancestrais passaram? Você vai romper, mas para romper você precisa começar a perdoar o seu ancestral pai ou a sua ancestral mãe. Para romper e você não seguir esse padrão com seus filhos. Porque ou você vai ser uma mãe que mima demais e estragar o seu filho porque você não foi mimada. Ou um homem também, não. Ou um homem. Ou você vai honrar sua mãe não tendo um filho que não vai ter pai. E aí? Vai perdoar? Fale sobre isso, dona Helena. Sobre o perdão? Sobre a minha infância, dos 1 aos 5 anos, como foi. Gostosa. Muito linda. Eu trabalhava feita moléstia para calçar, vestir, dar o necessário, o que vinha até o meu alcance, né? É tanto que com 3 aninhos, ela, 2 anos e meio, ela queria uma bicicleta, 2 anos e meio, a bicicleta. Ela viu o vizinho com a bicicleta e tinha condições. Aí insistiu muito, eu falei 2 vezes. Gente, eu falei 2 vezes com ela, olha, eu vou comprar essa bicicleta para você, mas só no final do mês. E ela ficou insistindo. Porque assim, ela falava meio ruim. Mas eu quero essa bicicleta. Eu digo, não, Bicicleta.
eu vou comprar. Você tá entendendo, Carolina, que eu vou comprar no final do mês? Falta bem pouquinho. Eu recebo o pagamento e compro essa bicicleta para você. Mas, gente, essa menina nunca tinha feito escândalo. Essa menina começou a pular, a se espernear. E aquilo ali eu não admitia, em hipótese nenhuma. Peguei pelo braço, perto de uma pia, dei 2 chineladas. 2 chineladas legal. Aí ela chorou, ficou chorando, né? Choro normal, ela não era escandalosa, não. E nunca correu. Eu ia bater, ela não corria de jeito nenhum, ficava no cantinho, para apanhar. E o avô chegou, que é o avô e pai, seu Zé chegou, disse: o que foi isso? Mas quando ela viu ele, aí foi que ela abriu o balcão. Aí, não, aí, dona Cissa, não, Zé, foi essa nega ignorante, porque ela me amava demais, mas é assim, era o jeitinho dela falar. E ela falava a verdade. Mãe era ignorante mesmo. Foi essa nega ignorante, a bichinha chorando porque quer uma bicicleta, aí ela não teve paciência e deu uma chinelada na menina. Menina, ele ficou, esculachou. Só não me chamou de carne assada. E pegou essa menina, botou em cima dessa moto. Ixi, Maria, depressa deu banho, vestiu a roupa, uma calcinha que ela tinha vermelha e um bare e a sapateira depressa, 5 horas, que já estava fechando o comércio. Foi embora. Ligou lá para Edson, aí lá na Tropical. Aí chegou lá e disse: Edson, olha, você está fechando, mas você tem que abrir. Abriu. Edson, eu quero uma bicicleta da melhor que tiver por aí para essa menina. Aí Edson foi mostrar a bicicleta linda. Aí essa menina veio embora. Ele disse: eu quero a bicicleta na frente. Essa bicicleta tem que ir hoje. O menino foi na frente, a bicicleta chegou primeiro do que o menino. Aí quando essa bicicleta, já montada, chegou essa bicicleta, essa menina ficou tão feliz que a Maria era tanto beijo, sentada no colo dele, e beijava, e abraçava, e beijava. Aí soltou ele, pegou essa bicicleta, parece que toda a vida vivia rodando. Porque a criança, quando ela começa a rodar a bicicleta, mesmo com rodinha, tem dificuldade. Essa menina pegou essa bicicleta, ela foi e voltou, e acabou, teve um rumo. Essa bicicleta fortaleceu muito a minha crença de merecimento, que eu merecia. Fortaleceu crença de pertencimento. Fortaleceu crenças positivas de amor. Essa foi uma das histórias mais felizes da minha infância. Foi um dos dias que eu me senti mais feliz quando eu ganhei essa bicicleta. Não só isso, eu também resolvi coisas. Exemplo, eu tinha uma memória. Era maravilhoso. Tinha uma memória negativa de não pertencimento. Eu bati o carro uma vez e também bati minha moto. E eu não entendia porque eu vivia ciclos negativos de quebrar a moto e o carro. Eu entendi que nessa mesma memória, antes do momento feliz, tinha a memória negativa que mãe bateu em mim, porque eu não aceitei que ela não tinha um dinheiro naquele momento. Mas isso também criou uma crença de não pertencimento, de ter algo material que eu desejasse. Então eu vivia vivendo ciclos de quebrar a bicicleta. Naquele momento eu não quebrei a bicicleta, mas de quebrar a moto e o carro, por causa que inconsciente eu estava honrando a minha mãe e honrando ela, num ar por amar ela, eu não poderia ter coisas materiais. Então as coisas materiais se quebravam muito rápido na minha mão. Eu vivia quebrando, eu vivia batendo, eu vivia isso, eu vivia aquilo, até eu entender isso na terapia e ressignificar essa memória a parte ruim da memória da bicicleta. Eu ressignifiquei, eu reprogramei mentalmente
e coloquei que mãe foi positiva, que eu entendi e que depois meu avô me deu a bicicleta e deu tudo certo. Mas até então eu estava vivendo ciclos negativos de não se sentir merecedora de ter móveis, de ter bens materiais, moto e carro, e viver quebrando. As pessoas vivem quebrando coisas. Exemplo, Carol, eu vivo batendo meu carro, eu vivo batendo minha moto, eu vivo acabando com aquilo que eu tenho. Pode olhar que tem uma memória negativa da sua infância, que você não se sentiu pertencente ou que não se sentiu merecedor de ter aquilo. E isso está atrapalhando na vida adulta, porque você está, de certa forma, eu encontrei que eu estava, todas as vezes que eu batia o carro ou a moto, eu estava recebendo a surra de mãe, a tapa que ela deu na minha infância, de sandália, mas isso daí fazia parte, ela precisava impor limite, sendo que era como se eu tivesse todas as vezes batendo para ter a tapa de não merecer aquilo. Porque eu não merecia aquilo naquele momento. Mas é porque a criança não entende. A criança não entende. E pela ignorância de mãe, ela também não sabia comunicar. Então ela comunicou como ela aprendeu com os pais dela. E tá tudo certo. Sendo que isso ficou vivendo ciclos negativos de escorrer pelas mãos aquilo que eu tinha e também eu quebrar tudo se quebrar na minha mão, porque eu estava honrando aquela memória negativa de sempre, todas as vezes que eu batia, eu sentia a tapa dela de não pertencimento, de eu não merecer aquela bicicleta. Para você ver que uma crença é muito mais forte a negativa do que a positiva, porque meu avô depois fez tudo positivo, que isso ficou marcante na minha memória. Eu lembrava só o positivo, olha, preste atenção, eu lembrava só o positivo da bicicleta, eu não lembrava o negativo. Depois que eu curei, ressignifiquei, reprogramei essa memória negativa, aí eu fui lembrar do negativo que estava no meu inconsciente, eu perguntei à mãe, ela falou que era verdade. Mas eu estava vivendo um ciclo de bater as coisas, porque eu não tinha entendido que a memória negativa estava muito mais forte no meu inconsciente da tapa, porque, primeiro, a crença é autorrealizável quando você sente. E essa tapa foi de grande impacto emocional para mim. Porque assim, querendo ou não, eu impus limite e você esperava quando eu dizia assim, olha, tal dia eu vou comprar. Você, tá bom, mamãe. Mãe, você pode comprar isso pra mim? Não, hoje não, pronto. Sendo que dessa vez, como eu queria muito, e eu vi outra criança com aquilo que eu queria muito, eu não raciocinei. E a crença, toda crença é autorrealizável, até na fase adulta. Porque aquela tapinha foi impacto emocional, do impacto emocional que deu, de não pertencimento e de não merecimento para um dia eu ter tudo aquilo que eu desejava de moto e carro. A crença negativa foi muito maior e eu estava vivendo aquele ciclo de sempre bater as coisas que eu tenho, de nunca ter uma coisa perfeita por causa de uma memória negativa antes da bicicleta, da tapa. Que isso virou uma crença, olha, sentimento, não, grande impacto emocional gerou um sentimento, o sentimento gerou uma crença, e a crença foi para a fase adulta. É isso, meus amores. Até o próximo vídeo.